Estando na hora regimental, havendo quórum legal, suplicando proteção a Deus, dou por abertos os trabalhos da presente sessão. Cumprimento os ilustres julgadores, a representante do Ministério Público, seus servidores, os ilustres e o ilustre advogado, e aproveito para colocar em discussão a ata da sessão anterior. Alguma objeção? Ata aprovada. Algum registro? Então, vamos passar ao julgamento dos processos da pauta, observada a prefeitura. Pois não, doutor. Pela ordem, registrar o pesar pelo falecimento do assessor João Bosco, ele é assessor do desembargador Viegas, foi uma coisa, pelo menos para mim, muito próxima. Eu tenho algumas assistentes que vieram do gabinete dele e tinham um maior apreço pelo servidor. Então, vamos fazer o registro de pesar por este falecimento e também do ministro Francisco Fausto, né? Foi um baluarte da Justiça do Trabalho, embora nascido no Rio Grande do Norte, ele acabou, desde a promoção para o TRT da Sexta Região em Pernambuco, tendo uma atuação destacada, depois, então, como presidente do TST, foi insuperável, para acertar as dificuldades, sobretudo do direito coletivo naquela época. Então, o doutor Fausto realmente foi um exemplo. Eu tinha a grata satisfação de gozar da sua amizade e fiquei realmente pesaroso com o passamento de pessoa tão importante para o direito social. Então, vamos fazer os registros atinentes a esses dois falecimentos. Senhor presidente, bom dia. Não, em nosso nome pessoal, em nome da AB e da AMAT, adesão aos registros de pesar. Perfeitamente. Obrigado. Então, vamos registrar o pesar com a adesão de todos, do Ministério Público, da OAB, através do doutor Badaró. Vamos passar ao julgamento dos processos da pauta, observada a preferência regimental, faça-se o pregão. Pode. Processo de número 20 da pauta. Processo proveniente da 25ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrentes, Caixa Econômica Federal e Luciene Rodrigues de Souza, e recorridos mesmos. Relator, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Revisor, excelentíssimo desembargador José Marno de Freitas. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Para sustentação, doutor Júlio César, pela segunda recorrente. Tem a palavra, doutor. Pode sustentar. Bom dia, ilustre presidente, cumprimentos demais componentes da egrégia turma. No caso em tela, eu vou me ater a sustentar apenas quanto à questão do intervalo de 1 hora nos dias que a autora extrapolou a jornada de 6 horas. Verifiquei agora há pouco também, confirmando nos pontos eletrônicos juntar às folhas 1050, 1073, e nota-se que em vários dias a autora extrapolou a jornada de 6 horas diárias e não usufruiu, em todos os dias que extrapolou essa jornada, do intervalo mínimo de 1 hora disposto no caput do artigo 71 da CLT. Razão pela qual venho requerer que nestes dias em que a autora extrapolou a jornada de 6 horas e não usufruiu de 1 hora de intervalo entre a jornada, que seja deferida 1 hora extra à autora nesses dias, em razão do disposto no caput do artigo 71 do CLT e súmula 437 do TST. Razão pela qual venho requerer o provimento do apelo obreiro. Ilustre relatora. A situação, o recurso da reclamada, ele pretende a prescrição que eu estou negando provimento. Também, no recurso da reclamada, afirma sobre o exercício de cargo de confiança, que aí, nessa matéria, também estou negando provimento. Estou seguindo porque passa a ser mais em ordem. E com relação à compensação das horas extras com a gratificação de função, o tema da OJ 70 da SBDI 1 do TST, eu também estou negando provimento. No recurso da reclamada, com relação aos cálculos periciais, tem um pequeno provimento para reduzir o valor fixado a título de honorários periciais a R$ 500
por ser o valor razoável, considerando que a apuração foi simplesmente aritmética. Agora, no recurso da reclamante, nós temos a matéria auxílio alimentação, a natureza do benefício, que eu estou negando provimento. As promoções por merecimento, que é um motivo pelo qual o processo estava suspenso, eu estou negando provimento. Com relação ao intervalo intrajornada, a reclamante reitera o pedido de 1 hora pela não concessão do intervalo, nos dias que exerceu a jornada de 6 horas. Eu analisei os registros de ponto de folhas 1050, 1073, e verifico que não era habitual o labor em horas extras, sendo comum a compensação dos minutos nos dias subsequentes, quando a jornada excedia de 6 horas. Então, eu entendo que não tem excesso ou redução do intervalo para fins de deferimento dessa parcela. Com relação à matéria reflexo de horas extras em PLR, estou negando provimento. Então, eu conheço dos recursos ordinários, no mérito, nego provimento ao recurso da reclamante, ao recurso da reclamada, dou-lhe parcial provimento para reduzir o valor fixado a título de honorários periciais a R$ 500. Esse é o meu voto, senhor presidente. Doutor Marlon? Estou acompanhando, presidente. Tem umas coisas seguintes que, efetivamente, a gente vê, se a gente for levar em cima do texto da lei, nesse dia eu trabalhei 6 horas em 1 minuto. Então tem que levar não é desse jeito. O normal é que trabalharia 6 horas. Um dia são 6h14, outro dia 6h02, mas não é a intenção da lei. A intenção da lei é quando você espicha a mesma jornada, 7, 8 horas e tudo. Esses pequenos acréscimos às vezes ficou conversando um pouco antes de bater o ponto, estavam 3 batendo ponto ali, na hora de bater o ponto, conversando, você viu, não sei o que tem hoje, vamos bater o nosso ponto. Então, esses pequenos excessos, eu acho que, efetivamente, eles não devem ser considerados nesse termo, não, porque senão nós vamos ficar num rigor que vai tornar inaplicável a própria legislação. Estou acompanhando, então, voto integral nos termos do voto da relatora. Obrigado, bom trabalho a todos. Perfeito. Pregão. Bom, estando na hora regimental, nós estamos iniciando, dando por abertos os trabalhos atinentes às 3 sessões que nós temos hoje no processo judicial eletrônico, e para darmos o encaminhamento necessário, existindo advogados para sustentação oral, eu passo de imediato a palavra à sua secretária para o pregão. Processo de número 43 da pauta. Processo de número 11.104.48 de 2015. Processo proveniente da 2ª Vara do Trabalho de Nova Lima. Recorrentes: Óleo e Gás, Fundo de Investimento em Participações, Angra Infrafundo de Investimentos em Participações, Sergep Serviços Especializados Limitada, Geodata Serviço Offshore S.A., e Geonavegação S.A., Geogenical Tecnologia Serviços Analíticos e Ambientais S.A., Georradar Levantamentos Geofísicos S.A. e Rodrigo Lima Souza, e recorrido os mesmos. Relator, excelentíssimo juiz João Alberto de Almeida. Segundo votante presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Terceiro votante, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Para sustentação, inscritos o doutor Júlio César, pelo primeiro recorrente pelo óleo e gás, o doutor Marcelo Badaró, pelo reclamante recorrente pelo Rodrigo Lima, e a doutora Fernanda, pela Angra Infrafundos, e os 3 presentes. Bom, eu não participo desse julgamento, presidi-lo a desembargadora Ana Maria Morim Rebouças, doutor Badaró na tribuna. Doutor Badaró, o senhor está falando pelo reclamante? Pelo reclamante, então, excelência. vamos falar então primeiro o reclamante, depois a primeira reclamada, depois a segunda reclamada. Então, com a palavra. Novamente saudando Vossas Excelências, nobre desembargadora em exercício da presidência, senhor presidente, desembargador, doutor Marlon, senhor juiz convocado, relator, senhora representante do Ministério Público, senhoras secretárias. Processo, até pela leitura do pregão, são várias empresas reclamadas e proveniente da 2ª Vara de Nova Lima. Juiz de primeiro grau, doutor Vicente Paulo Maciel,
ele acolheu praticamente na íntegra os pedidos... Está dando para ouvir? Desculpe. Os pedidos formulados pelo autor. E a questão fulcral do processo se resume, as questões se resumem ao seguinte: suposto exercício de cargo de confiança, não existência de grupo econômico e a questão da jornada de trabalho. Pois muito bem, Sua Excelência acolheu praticamente em tópico os pedidos formulados pelo autor com base no conjunto probatório. E é isso que nós chamamos a atenção da tribuna, principalmente porque parece que, eu não trabalhei na primeira instância, parece que as partes não se aperceberam, inclusive o juiz de piso, sobre o depoimento do preposto. O depoimento do preposto formulado nesse processo é absolutamente a representação do que se chama confissão. Vários trechos ele não sabe informar, que desconhece, que eu até tirei uma foto aqui para não trazer o processo, que ele não se recorda, que não sabia o horário, às vezes estava lá, às vezes não estava, que não pertencia, que quando o depoente entrou, ele já estava lá, que não sabe quem contratou o reclamante, enfim. Esse depoimento no seu conjunto e com o somatório dos demais depoimentos comprovam nitidamente a jornada alegada e que ele não tinha cargo de confiança. As empresas reclamadas todas insistem contra a prova dos autos e contra a realidade, dizendo que esse reclamante, hora recorrente recorrido, ele tinha cargo de confiança e, para tanto, citam que ele teria de subordinados, aquela velha máxima do artigo 62, item 2. Mas, curiosamente, também não se formulou no processo, e eu estou aduzindo da tribuna esse argumento, a questão da gratificação de função, ou aqueles 40% que a lei prevê, para o caso de cargo, se fosse o caso, no caso do reclamante. Isso também não foi alegado. Mas, efetivamente, por quê? O contrato de trabalho dele previa uma jornada de horário, ele não estava sujeito a controle de ponto apenas para burlar o controle, a possibilidade de extrapolação de horas extras, e as empresas insistem que ele tinha esse cargo de confiança, sendo que o preposto, inclusive, fala que não sabe se ele tinha subordinado ou não sabe dizer quantos eles subordinados. E sabemos todos, Vossas Excelências principalmente, que para a configuração do cargo de confiança é necessário aquele critério do longa-manos do empregador. E no caso dos autos, está patente que o reclamante não estava enquadrado nessa função. Então, nesses termos, e avaliando o conjunto probatório, o recurso do reclamante é apenas para extensão de 1 hora extra a mais por dia, em razão exatamente desse conjunto dos depoimentos e também da confissão do preposto prestado em audiência. O recurso sobreiro também pugna pela concessão da assistência judiciária nos termos da jurisprudência uníssona do TST, desse tribunal, sendo que Sua Excelência de primeiro grau indeferiu o benefício da assistência judiciária, dizendo que o reclamante não se enquadrava nisso. E, por fim, a tese de que não há grupo econômico, ela está desconstruída exatamente pela vasta documentação juntada aos autos e pela própria sentença que refutou a tese dessa inexistência, já que a solidariedade, no caso, é patente, estamos falando de grupo econômico e, portanto, a sentença nesse prisma também deve ser mantida. Então, requer o provimento do recurso do reclamante para extensão da jornada, conforme dados lançados na inicial, em função do conjunto probatório, principalmente pelo depoimento do preposto, e a concessão do benefício da assistência judiciária. E, no mais, o desprovimento do recurso das reclamadas em todos os seus termos. Justiça. Próxima reclamada. Com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os demais componentes dessa egrégia turma, aqui falo pelo Fundo de Investimento, pelo Óleo e Gás Fundo de Investimento e Participações. Conforme já dito aqui da tribuna, houve condenação solidária das reclamadas. E o fundamento constante na respeitosa sentença, com a devida vênia, foi bastante singelo. Ele se baseou no disposto do artigo 2º, parágrafo 2º, e no preposto ouvido em audiência. Preposto este não da hora recorrente, não do fundo de investimento,
que afirmou que as empresas GEL pertencem ao mesmo grupo econômico que as demais reclamadas, ou seja, Sergep, Andra, Infra, Rio Forte e Óleo e Gás pertencem, portanto, na visão desse preposto, ao mesmo grupo econômico. No entanto, essa não é a realidade dos fatos. A prova documental, como dito da tribuna aqui pelo nobre colega, de fato, comprova a participação acionária do fundo de investimento na empregadora do reclamante. Isso é inquestionável. O que se discute aqui é a matéria de direito. O que está ocorrendo é uma desconsideração da personalidade jurídica na fase de conhecimento, o que não pode ser tolerado. Eventualmente, caso haja uma de implemento, caso seja mantida a respeitosa sentença, o que não se espera, eventual desconsideração da personalidade jurídica só deve ocorrer na fase de execução. Isso é sediço na jurisprudência pátria. Não pode haver a desconstituição da personalidade jurídica nesse momento processual. E é justamente o que está acontecendo. Admitindo esse precedente, qualquer acionista de qualquer empresa poderia ser incluído no polo passivo de uma ação trabalhista, de uma reclamatória trabalhista, na fase de conhecimento e ser condenado solidariamente por o eventual crédito a que um trabalhador tenha direito, o que, obviamente, não é nem um pouco razoável. Ademais, não ficou provado nos autos, embora haja esse depoimento preposto, qualquer ingerência, qualquer coordenação entre as empresas. Havia tão somente, por parte do fundo de investimento, como o próprio nome diz, participação acionária. Participação acionária essa regulada pela Instrução Normativa número 391/03 da Comissão de Valores Mobiliários. Não há qualquer irregularidade, portanto, na participação acionária do fundo de investimento. E mais, essa participação acionária, repita-se, não pode, nesse momento processual, ocasionar qualquer responsabilidade solidária. Não se aplica, portanto, o disposto no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Pugna-se, portanto, pela improcedência do pedido de responsabilização solidária da hora reclamada, frisando que, se houver inadimplemento, essa questão deve ser analisada em sede de execução e não na fase de conhecimento. Ultrapassada essa questão, no que tange às horas extras, com a devida vênia ao nobre colega, que falou aqui há pouco da tribuna, ficou claro pelos depoimentos colhidos que se tratava, sim, de um cargo de confiança. O trabalhador era um coordenador, era responsável pela área. Isso ficou exposto no depoimento do próprio preposto, que foi daqui ventilado minutos atrás. O preposto disse, da primeira reclamada, empregadora, ele era o responsável pela área. Ao contrário do que aqui também foi dito, ele afirmou que ele tinha 4 ou 5 subordinados. E ele era o coordenador contábil, ou seja, o responsável pela contabilidade da empresa. Obviamente, denota-se que de um cargo dessa magnitude ou dessa complexidade, trata-se, portanto, de exercício de função de confiança não passível, portanto, de controle de jornada. Ainda que seja ultrapassada essa questão do controle e da fixação das horas extras, elas não são devidas. Haja vista que a testemunha, ouvida a rogo pelo reclamante, afirmou que ele chegava na empresa somente às 9 horas. O depoente chegava às 9 horas. Como pode a jornada, então, ser fixada anteriormente a este horário? Não é possível. Então, pugna-se pela fixação da jornada, caso não reconhecido o cargo de confiança, de 9 às 18 horas de segunda a quinta e de 9 às 17 à sexta-feira, não caracterizando, portanto, nenhuma hora extra. E, por fim, no que tange ao deferimento das férias em dobro, pede-se vênia também para que seja reformada a respeitosa sentença, haja vista que as testemunhas disseram que não sabiam se havia ou não essa obrigatoriedade da venda das férias. Se o reclamante não se desincumbiu do seu ônus probatório, não pode, portanto, haver a condenação. É o que se requer justiça. Temos mais um advogado, doutora Fernanda, vai manifestar? Pois não. Doutora Fernanda, a senhora fala por qual das... Pela empresa Angra. Angra. Com a palavra. Bom dia a todos. Excelência, eu quero chamar a atenção apenas para um ponto, que a empresa Angra não era empresa do mesmo grupo econômico. Isso, desde a inicial, o próprio recorrido informa. Ou seja, a empresa, como disse o colega, não se enquadra na previsão de responsabilidade solidária do artigo 2º da CLT. Isso foi confirmado, inclusive, pelas demais pessoas ouvidas, pelos documentos juntados e pelas defesas apresentadas.
Aliás, em sua defesa, a empresa deixa claro que a pessoa jurídica denominada fundo de investimento, como comprovado e não impugnado. O fundo de investimento são condomínios constituídos com o objetivo de prover a aplicação coletiva dos recursos de seu participante. É como se Vossas Excelências tivessem investido dinheiro através de um fundo. É uma modalidade de investidores financeiros e assim como a própria poupança. Não tem nada a ver com a solidariedade, porque não há como condenar alguém que aporta dinheiro em centenas de empresas. É um condomínio regido pela CVM. Então, eu queria chamar apenas atenção para essa realidade e, diante de todas as considerações, pugna pela desconsideração do pedido de responsabilidade solidária. É só. Obrigada. Pois não, doutor? Senhora presidente, só uma questão fática. Vamos ver. E com relação ao depoimento do preposto sobre esse assunto? Vamos deixar o excelentíssimo relator, Perfeito. ele tem toda uma matéria preliminar para apresentar. Doutor João, por favor. Senhora presidente, senhores advogados, o voto é longo, responde todas as questões que foram postas da tribuna e há, com relação, já respondendo em parte de imediato a ilustre procuradora que estava da tribuna, as recorrentes, a sexta e oitava reclamadas, segundo o que está nos autos em defesa, admitiram que são acionistas da primeira reclamada. Beneficiárias indiretas, a doutrina, a jurisprudência, tudo isso que nós examinamos em matéria de direito e processo do trabalho, não se exige uma configuração extremada, mas sim a comunhão de interesses, a participação, o benefício com o trabalho do reclamante. Sobre esse aspecto é que realmente nós analisamos a questão. Com relação às colocações que foram feitas sobre o exercício de cargo de confiança, também examinei e o voto detidamente a respeito desse assunto, não é? E o reclamante, ele podia ser um coordenador, mas ele não exercia, como também a jurisprudência, a doutrina nossa, encaminha, como se tem decidido, como se tem verificado. Nós não, no caso do reclamante, ele não tinha poderes que o colocavam numa situação diferenciada, não. Ele era um homem que estava na empresa, podia ser um coordenador, mas subordinado. Ele não tinha uma representação, algo não o transformava, vamos dizer, num alter ego com liberdade absoluta para reger as coisas da empresa, não. Tudo isso está examinado e respondido no voto, né? Senhora presidente, as questões são várias e, por isso, se tivéssemos que responder a todas elas, seria melhor ler um voto que leva aí lá pelas 24, 25 páginas. Então, eu vou passar à conclusão, né? Porque, a respeito das férias, tudo isso nós procuramos responder no voto e analisar, né? Então, eu vou, data vênia de algumas questões e situações postas da tribuna, eu vou passar a conclusão do voto. Eu deixo de conhecer dos recursos ordinários interpostos pelas 4 primeiras reclamadas: Georradar Levantamentos Geofísico S.A., Geochemical Technology Serviços Analíticos e Ambientais S.A., Geonavegação S.A. e Geodata Serviços Offshore S.A. No ID, pela 5ª reclamada, por desertos, mas
e pela quinta reclamada, SERGEP Serviço Liminar, por desertos. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelo reclamante, pela sexta reclamada, Angra Infra Fundo de Investimento, e pela oitava demandada, Óleo e Gás Fundo de Investimento. No mérito, dou provimento parcial aos recursos da sexta e oitava reclamadas para alterar a jornada de trabalho fixada na sentença, estabelecendo os seguintes horários de término da jornada: 18 horas de segunda a quinta, 17 às sextas, 14 e 15 minutos aos sábados laborados. Dou provimento parcial ao recurso da sexta reclamada para determinar que o pagamento de 10 dias de férias mais um terço a cada período aquisitivo, em razão da conversão pecuniária obrigatória, seja calculado de forma simples. Provejo parcialmente o recurso ordinário interposto pelo reclamante para deferir-lhe os benefícios da justiça gratuita. Mantenho o valor da condenação por compatível, determino a retificação do cadastro do sistema informatizado para que passe a constar como recorrências as seguintes reclamadas: a oitava reclamada, Óleo e Gás Fundo de Investimento, quinta reclamada, SERGEP, as 4 primeiras reclamadas, Georradar, como já mencionei antes, e a sexta reclamada, Angra Infra Fundo de Investimento. É como eu voto, senhora presidente. Bem, é um voto muito substancioso. A matéria, muito delicada, foi apreciada com muito cuidado pelo juiz de primeiro grau. Vários, os depoimentos dos prepostos, depoimento de testemunhas que formaram o convencimento. Com relação à matéria, uma das matérias principais, de fato, aqui é a questão do cargo de confiança do reclamante, se seria ou não, principalmente aí ligada à questão da jornada de trabalho. Eu também não vi a prova suficiente de que ele exercesse cargo de confiança para excluí-lo da proteção à limitação da jornada. Então, acompanho integralmente. E com relação aí, né, a grande preocupação dos advogados das reclamadas que se bateram da tribuna, a prova dos autos, ela é toda no sentido de que realmente a responsabilidade tem que ser mantida. Eu acompanho integralmente o voto apresentado. Excelentíssimo terceiro votante. Presidente, eu ouvi atentamente as sustentações orais, né, muito bem colocado. O processo tem essa peculiaridade de ser um tanto de réu. O processo de trabalho é assim, ele é complexo. Dizer que o processo trabalhista é simples é uma grande mentira. Cada dia que passa, ele fica mais complexo, exige análise pormenorizada de cada pedido, um flui no outro e vice-versa, discute-se questão de ordem, enfim, de toda ordem no processo. E é um voto de 26, 27 laudas. Muito bem feito. Eu ouvi atentamente a tribuna. Sobre a questão do grupo econômico, eu tenho a dizer o seguinte: essas empresas de investimento, essas que investem, elas participam de decisões fundamentais das empresas em que elas investem. Porque elas só investem na medida em que podem participar desses processos decisivos. Isso nós sabemos, o direito empresarial, o direito econômico nos ensina isso. Se não for assim, elas não participam. É condição para elas participarem. Se elas participam desses processos decisórios, né, elas participam, corre também o risco dos atos, assim por dizer, de gestão, que elas, na medida da participação delas. Você tem lucros, na medida que houver algum problema de ordem para que se chegar para compor patrimônio, elas têm que participar também, sobretudo nessas questões de ordem trabalhista, né? E não se exige subordinação, etc., como foi dito, como foi salientado a tribuna pelo eminente procurador da oitava, se não me engano. Então, o grupo econômico está caracterizado para os fins trabalhistas, eu não tenho a menor dúvida. Sobre a questão do cargo de confiança, ontem à noite, eu fiquei lendo os depoimentos. Não era. Existem empregados que exercem funções importantíssimas dentro de uma empresa, fundamentais, mas não praticam ato de gestão. É o caso aqui. Ele era muito importante trabalhar na área contábil.
importante, mas não praticava ato de gestão, bem porque, nesse tipo de empreendimento, os contadores são os que menos participam de gestão. Outro órgão, existem órgãos próprios para deliberação. É muito grande o complexo econômico. Sobre a questão das horas extras, o eminente relator fez uma adequação de acordo com os horários que refletem a média dos depoimentos, inclusive no que tange o trabalho à sexta e ao sábado. E eu também estou plenamente de acordo. Eu só tenho... E só para responder sobre a questão do grupo econômico, na tribuna foi dito, olha, essa questão, então, de desconsideração de personalidade jurídica, bem porque não é o caso de desconsideração de personalidade jurídica, a discussão aqui é outra. Agora, à luz do novo Código de Processo Civil, em que se não pode, de jeito nenhum, praticar qualquer decisão sem que a parte tenha tido o direito de se defender, ampliou e fez muito bem o Código de Processo Civil de ampliar essa possibilidade do direito de defesa, tanto mais se justifica agora a inserção no polo passivo de todas aquelas que se quer chamar para o processo e responder. Foi feito certinho. Agora está se defendendo, abriu o contraditório amplo no processo de conhecimento, que é a fase adequada para isso, e na execução não. A execução, na hora de efetivar aquilo que se possibilitou se defender, etc. E tal. Então, está muito bem feito o processo nesse sentido, e eu, respeitosamente, não concordo com o pronunciamento da tribuna feito nesse sentido. Agora, eu só tenho uma pequena divergência, que é a matéria de fundo do recurso da 8ª reclamada. Me convenci ontem também disso. É sobre a estabilidade, uma garantia. Porque é o seguinte, a partir do mês de julho, 1º de julho, salvo engano, o instrumento normativo se garantiu um período de estabilidade de 3 meses, a partir de 1º de julho. E, em troca, falou assim, não vou mandar ninguém embora, mas os que estão aqui ficam 3 meses trabalhando, etc. Esse reclamante foi mandado embora 1 mês antes, de modo que o aviso prévio pegou 3 dias do mês de julho, algo nesse sentido. Eu estou entendendo o seguinte, que aquele ato de dispensa, a manifestação de vontade, ocorreu lá atrás. Então, o fato de ter entrado 3 dias no mês de julho e 1º de julho, a partir do qual houve a vigência do instrumento normativo, me parece que não abrange esse reclamante, embora o aviso prévio seja tempo de serviço para todos os efeitos legais. Mas é que a manifestação de vontade foi, naquele momento, o ato de dispensa foi lá, aviso prévio indenizado. Conta para esse fim. Como o instrumento normativo vigou a partir para lá, com esse propósito de não se mandar embora os empregados cujo contrato está vigorando para lá, então eu respeitosamente, a minha pequena divergência é só nesse ponto. Bem, eu continuo acompanhando o voto também nessa matéria do excelente relator. Então, em condições de ser proclamado, proclama-se conforme o voto apresentado pelo excelentíssimo relator, vencido parcialmente o excelentíssimo terceiro votante, quanto... Não tem mais uma matéria? Não, porque a matéria que o senhor ia falar já... parece que era questão de depoimento, já foi muito bem apreciado pelo excelentíssimo relator. Então, proclama-se conforme o voto apresentado pelo excelentíssimo relator, vencido parcialmente o excelentíssimo terceiro votante, quanto à matéria estabilidade. Eu só queria saudar Vossa Excelência e desejar um bom resto de sessão. Muito obrigado. Bom, pregão processo subsequente. Processo de número 54 da pauta. Processo de número 11.427.15 de 2015. Processo proveniente da 16ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, Amélia de Oliveira Pires. E recorrido, Silvia Bernardes Chaves. Relator, excelentíssimo juiz João Alberto de Almeida. Segundo votante e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Terceiro votante, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Vai assistir ao julgamento pela recorrente a doutora Isabel.
Bom, presidindo ainda a doutora Ana Maria Amorim Rebouças. Então, temos o advogado somente assistindo. Com a palavra, o excelentíssimo relator. Senhora presidente, eu conheço do recurso ordinário interposto pela consignante e no mérito nego-lhe provimento. É um voto um pouco diferente, a situação, né, é um pouco diferente com relação aos limites da ação de consignação em pagamento, mas eu entendo que realmente, como Vossa Excelência colocou, que é somente as parcelas. A pretensão com relação à motivação da rescisão não entra dentro da ação de consignação e pagamento. Eu acompanho integralmente. Excelentíssimo terceiro votante. Presidente, lá em primeiro grau, a vida inteira, a gente se depara, e nós deparávamos, o doutor João deve ainda estar deparando com a situação. Porque o limite da ação de consignação e pagamento é isso. Eu devo, quero pagar isso. O senhor não quer receber, vem cá em juízo e recebe. E faz as ressalvas de praxe. Porque o que parece que a recorrente quer é que se declare as razões que teriam sido na justa causa. Né? Então, isso realmente não está dentro dos limites de uma ação de consignação e pagamento. Não pode se discutir outra coisa, é só... Na verdade, o réu, o consignatário, pode falar, não quero receber porque eu acho que não é justa causa, mas, enfim, e é por aí, eu estou de acordo. Senhora presidente, eu, inclusive, quero esclarecer exatamente por causa disso, porque eu examinei esse assunto a fundo, porque, na verdade, a demanda de consignação ela tem um conteúdo declaratório, mas eu pensei, como é que eu vou estender o conteúdo declaratório para o exame do mérito de uma futura reclamação trabalhista, de uma possível, vamos dizer, dos motivos. Quer dizer, você usa a consignação até quando você tem dúvida a quem você deve pagar. A declaração se limita, principalmente nós, na Justiça do Trabalho, sempre usamos a consignação até esse ponto. Se nós ultrapassarmos esse ponto lá embaixo, todas as demandas, então, virão na consignação? Nós vamos discutir esses assuntos todos na consignação. Nós nunca utilizamos isso. Eu estou... a motivação de Vossa Excelência é exatamente o pensamento da doutora Ana. Eu pensei comigo assim, se nós fizermos isso, acabou a consignação em pagamento da Justiça do Trabalho e a forma como ela é usada. Nós não temos como fazer... E aliás, vamos a uma declaração de fundo sem exame. É um negócio que realmente examinei isso detalhadamente, olhei a jurisprudência a respeito disso. Não é um assunto tão simples, mas não tem como estender isso. Né? Acusa, inclusive, o recebimento imemorial, tudo, mas não tem jeito. Isso aí eu também examinei da mesma forma, detalhei, olhei. Não tem como ser feito. Senão, tudo que eu fiz até hoje em matéria de consignação, e aí Vossa Excelência está falando, nós fizemos até hoje em matéria de consignação, não vai ser alterado. Presidente, é isso, presidente, obrigado. Parece que assim, daria até um cunho de uma ação cautelar. Né? Se a gente declarasse, por exemplo, analisasse a questão assim, incidentalmente, assim, uma justa causa, ou motivo mesmo para justa causa, seria se preparando, como se uma preparatória de uma cautelar, às avessas, né? Estranho, né? Eu também registro o recebimento memorial, que me estranhou muito a forma como ele foi colocado, a questão de entender que seria um prêmio à consignatária, a limitação às parcelas, mas eu entendo que não temos que entender somente como o objetivo do recurso, não sem outras extrapolações. Então, proclamo-se conforme voto apresentado pelo excelentíssimo relator. Devolvo a presidência. Pregar o processo seguinte. Processo de número 36 da pauta. Processo de número 10.826.90 de 2016. Processo proveniente da 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, PSP, Intermediação de Serviços Limitada. E recorrido, Yasmin Soraya de Oliveira Melo. Relator, excelentíssimo juiz João Alberto de Almeida. Segundo votante e presidente, excelentíssima desembargadora Ana Maria Amorim Rebouças. Terceiro votante, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Para sustentação, doutora Renata, pelo recorrente. Ainda presidindo a doutora Ana. Bem, com a palavra, excelentíssima advogada. Cumprimento a todos nesse dia, excelentíssimo senhor presidente e demais componentes da mesa.
Trata-se de uma ação trabalhista pelo rito sumário, né, sumaríssimo, perdão, onde a reclamante interpôs, dentre alguns pedidos, né, a questão da anulação da justa causa. O magistrado, em primeiro grau, na sua sentença, ele baseou seus fundamentos através de um pequeno erro material que aconteceu. Eu explico. Na confecção da peça da contestação, pode-se verificar claramente que no item 2.1a, da anulação da justa causa, porém, erroneamente foi colocado rescisão indireta. E ele baseou seus fundamentos através disso, alegando que não teria ocorrido a contestação da peça inicial. Cito novamente, erroneamente foi colocado os termos. Ele não levou em conta a questão do restante da peça, onde foi toda contestada os pedidos a questão da anulação da justa causa. Inclusive, na sentença mesmo, ele transcreve os termos que estão lá. Então, Excelências, como falar que não houve contestação da peça? Pois se estava lá, foi tudo repetido. Ele colocou, inclusive nos memoriais que foram entregues aos senhores, a citação transcreve, a gente transcreveu a citação da sentença que consta lá. Alega ainda que o respeitável magistrado que não teriam não estariam presentes as faltas que ensejariam a justa causa, né? Presentes no 483. Porém, novamente, verifica-se que não foi analisado todos os documentos anexados e o restante da peça da contestação, porque foi contestado, todos os tópicos estão lá, inclusive tópico por tópico foi colocado na peça de contestação, porém, por um erro, uma citação desnecessária das duas palavras rescisão indireta não foi levada em conta. Tá? Válido lembrar ainda que todos os documentos acostados no processo, quanto a Vale Transporte, quanto às medidas disciplinares também que foram aplicadas à reclamante, constam tudo lá devidamente comprovado, o motivo pelo qual ela foi dispensada por justa causa. Tá? Consta também os comprovantes de Vale Transporte. Vale lembrar que ela só não recebeu o Vale Transporte dos dias que ela faltou, por óbvio. Né? Por óbvio que ela não vai receber, o restante constam todos lá. Em audiência, o respeitável magistrado não aceitou receber o CD que comprovava uma das medidas disciplinares que foram aplicadas à reclamante. A secretaria não aceitou um dia antes e, em audiência, o magistrado também não recebeu. Cerceamento de defesa, excelências, infelizmente aconteceu que naquele momento ali contra a reclamada, porque era um direito de entregar uma prova que infelizmente não foi aceita. Inclusive, nem as testemunhas foram ouvidas na audiência, nem da reclamante, nem da reclamada. O respeitável magistrado não deixou que fossem ouvidas. Quanto aos danos morais que estão presentes na sentença, que foram condenados, excelências, o respeitável magistrado ele se baseou somente na inicial. Ele não levou em conta nenhuma prova que foram... Todos os nossos documentos que foram acostados na peça, não levou em conta nenhum argumento da nossa peça e concedeu os danos morais. Não foi confirmado, não foi comprovado em nenhum momento pela reclamante que ela teve, que foi limitado algum direito dela durante o período laboral. Em nenhum momento isso aconteceu. Mais uma vez eu repito, a respeitável decisão de primeiro grau foi baseada somente na inicial, não levou em conta a questão dos documentos acostados, porque está tudo comprovado lá. Requer que seja dado provimento ao recurso da reclamante e que seja cassada a respeitável sentença de primeiro grau para que se volte e possa se oportunizar provas para a reclamada. Desejo a todos um bom dia. Com a palavra o excelentíssimo relator. Senhora presidente, senhora advogada, eu ouvi com muita atenção as considerações feitas por Vossa Senhoria da tribuna, mas eu não achei isso no processo, não. A instrução foi encerrada, sem qualquer protesto, sem precluso. A matéria da preclusa, o juiz examinou o que tinha que examinar. Eu não vi esse cerceamento aqui. E olhe que essas considerações com relação ao cerceamento têm sido analisadas com todo cuidado, né? A forma como foi colocada a tribuna, o que o tribunal tem e pode ver é o que está documentado nos autos. E isso, da forma como colocado, não corresponde ao que está documentado. Né? A
audiência foi encerrada sem qualquer protesto. Eu, sinceramente, não vi. Tanto que no voto eu estou negando provimento e adotando as razões de decidida sentença. Sinceramente, não consegui ver no exame do processo as considerações feitas da tribuna, não. Bem, eu também olhei o processo e essa mídia não foi apresentada e na ata de audiência não consta, estou abrindo ela aqui novamente, sem qualquer protesto. Então, é o que tem-se para julgar. Realmente, eu também acompanho o voto no sentido de negar provimento. Excelentíssimo terceiro votante. Presidente, eu estou aqui com a contestação aberta. Vem a contestação e fala: reclamante pleiteia rescisão indireta do seu contrato de trabalho em relação ao reclamado. Porém, tal pedido não é cabível no caso em tela, mesmo tendo sido embasado em suposto tratamento abusivo, em suposto descumprimento de obrigações, etc, etc. Repete, mas tal impossibilidade de se aplicar o artigo 483 e vai por aí afora. A contestação da empresa diz uma coisa, quando o litígio era outro. Era outro. Isso não tem jeito de desprezar isso, doutora. Não tem. Outra coisa. Audiência, a prova tem que ser feita em audiência. Quando veio a questão do cesseio de defesa, eu tenho muita preocupação, nós todos temos muita preocupação com isso, né? Esse momento de se defender é muito importante. Acho que as pessoas tiverem de ser condenadas, tem que dar a ela o direito de se defender devagarinho e depois dar a sentença com rigor, se for o caso. Mas, neste caso aqui, não foi requerida essa produção de prova em audiência. Se foi, não foi registrado aqui. Houve uma preclusão. Né? Então, o processo não é favorável à tese da empresa. Eu estou de acordo com o relator, infelizmente. Um minutinho aqui. No meu, todas as... Então, tá bom. Era só realmente a comprovação aqui da ata de audiência que eu tinha aberto. Então, acompanhado, proclamo-se conforme voto apresentado pelo excelentíssimo relator.